Oi pessoal, estou gravando então aqui para a gente deixar gravado várias questões sobre as simulações e assim vocês podem sempre reassistir se surgir dúvidas, tá? Então vamos lembrar o seguinte, ó, a gente está interessado em simular os espectros de ressonância magnética nuclear de alta resolução, certo? Então o spin nuclear, né, que tem nos núcleos dos átomos que a gente está simulando, ele realiza algumas interações, né? Ele interage com outras coisas. E essa equação aqui grandona é o que fala todos os termos que o spin pode interagir, tá? Então, na simulação, o que o nosso código faz é calcular todas essas equações. A gente não vai entrar em detalhes do que é cada uma dessas equações, é uma expressão matemática enorme. Nosso foco não é entrar nesse detalhe, mas o nosso foco é saber utilizar os códigos para gerar simulações, tá? Mas só para vocês saberem, então, o spin nuclear, esse primeiro aqui, ó, interação Zeeman, quer dizer, é os spins interagindo com o campo magnético externo que o nosso ímã lá aplica na nossa amostra, tá? O segundo termo aqui, ó, interação da radiofrequência, RF. Porque lá, se vocês lembrarem da base de RMN, você aplica o campo e tem uma bobina que fica dando pulso, né? Dá pulsos de radiofrequência, tá? Seria esse segundo termo, vem dos pulsos. Que é o que faz o spin, né, girar, você dá o pulso de 90 graus, pulso de 180 graus, então é esse segundo termo aqui. O terceiro termo é a interação dipolo-dipolo, tá vendo? Ó, HD aqui, que é a interação de spins, né, vizinhos. Então, de um dipolo, o dipolo é o spin nuclear, né? Pensa assim, interagindo com o outro vizinho diretamente. Então, eles interagem, tem uma equação aqui que descreve essa interação, tá? O quarto aqui, ó, interação do deslocamento químico. Então, o deslocamento químico, se vocês lembrarem, no espectro, é a posição, né, dos picos lá no espectro. Essa posição ela muda de acordo com a nuvem eletrônica que está próximo desse spin. Então, por exemplo, se tem um oxigênio próximo ali, ele desloca a nuvem eletrônica. Se tem um nitrogênio, ele desloca diferente. Então, a nuvem eletrônica, né, a interação dos elétrons com o spin nuclear, e aqui o campo, claro, é que dá o efeito do deslocamento químico, tá bom? O J, o acoplamento escalar J, então ele é uma interação entre os spins com a nuvem eletrônica, tá? Entre spins vizinhos, a gente não vai ficar entrando em detalhes. E essa última interação aqui é a interação quadrupolar, que ela só é importante quando os spins têm valor maior que meio, né? Que é quando a gente vai trabalhar com nióbio, com lantanídeo, com núcleos mais complexos, né? O hidrogênio, o carbono, ele não tem essa interação aqui, tá? Vai dar umas linhas bem distorcidas. A gente está interessado em aprender a fazer as simulações desse último caso aqui, porque são simulações mais difíceis, né, de fazer e a gente vai conseguir aprender, tá bom? Então vamos lá. Então, lembrando, RMN de líquido, né, em solução, devido à mobilidade molecular, né, o espectro ele fica estreito dessa forma aqui. Então você consegue identificar quem é o grupo CH3, quem é o grupo CH2 da molécula, quem é esses outros picos. Você consegue fazer essa identificação muito bem. No estado sólido, quando você coloca uma amostra sólida para ser analisada, já acontece um problema. Como cada pedacinho da sua amostra, né, que está sólida, vai estar apontada numa certa direção, com um certo ângulo, como vocês estão vendo aqui, ó, pensa nesse caso aqui, ó. Aqui ela está deitada, aqui ela está de pé, né? Aqui ela está deitada para o outro lado, tudo em relação ao campo aplicado pelo nosso equipamento, né? Dependendo da posição dela, o pico no espectro, ó, tá vendo que dá numa posição diferente? Aqui é o eixo do deslocamento químico, né? Que a gente representa pelo delta. Se ela está deitada, ela está numa posição. Se ela está de pé, ela está em outra.
Então, quando você adquire o sinal de uma amostra sólida, você meio que soma todo mundo, né? Porque tem a amostra que está assim, tem a amostra que está do outro jeito. E quando você obtém o sinal total, você vê uma linha distorcida, igual esse daqui, ó. É um típico espectro de RMN no estado sólido, tá? Porque essas interações que eu tinha falado antes, elas são, nesse caso, anisotrópicas. Significa que elas dependem da orientação, né, da amostra. O que acontece é que no estado líquido, como está tudo em movimento rápido, meio que vira um valor médio, por isso que fica estreita as linhas. No estado sólido, como está tudo rígido, né, com pequena movimentação, fica essa linha larga, tá? Então, é difícil interpretar esses espectros, por isso que a gente precisa das simulações, para ajudar a gente a interpretar e tirar as informações do sistema daqui. Mas, antes, né, de fazer simulação, existem algumas técnicas para melhorar o espectro que a gente obtém em estado sólido. Então, tem várias técnicas, tá? A principal delas, que vocês têm que ter em mente, né? Sempre que alguém falar de RMN de estado sólido, eles vão falar da rotação em torno do ângulo mágico, né? Magic Angle Spinning, que é a técnica MAS, que a gente chama, né? MAS aqui, rotação em torno do ângulo mágico. Que essencialmente é o seguinte: você tem um rotor, a sua amostra vai aqui dentro, certo? E lá dentro do equipamento, se o campo magnético está para cima, a amostra fica inclinada a 54,74 graus, ela rotaciona aqui nesse eixo e magicamente, né, por isso que chama de ângulo mágico, os espectros que eram largos assim, ó, de um pó que você colocou lá dentro, né, eles viram um espectro bem estreito e bonito. Mas aqui significa ângulo mágico, né, rotação em torno do ângulo mágico, né, fica esse espectro fino e mais fácil de ser interpretado. Tá? Essa mágica, pessoal, ela surge do seguinte: essas daqui, ó, são as equações desses termos aqui, ó, do dipolar, do deslocamento químico e do quadrupolar. Ó. São essas três: deslocamento químico, interação dipolar e interação quadrupolar. Vocês estão vendo que nessas equações tem esse termo aqui dentro, ó, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Nas três interações tem isso, né? E eles descobriram, né, que se você usar 54,7 graus aqui, essa conta você pode fazer na calculadora, né? Cosseno ao quadrado de 54,7 vezes 3 menos 1, você vai ver que vai dar zero tudo isso. Então, se você coloca zero aqui, zero aqui, zero aqui, você está vendo que você cancela essas interações? Então, quando você cancela, você consegue ter um espectro parecido com um de líquido, tá? Então, esse é um resuminho da história, mas é importante vocês terem pelo menos essas ideias na cabeça, tá? Sobre isso. Então, aqui mostrando, ó, as amostras a gente coloca dentro desses rotores, né? Tem de vários tamanhos, são pequenininhos e bem caros, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Aí esse rotor a gente insere aqui na sonda, tá? Probe, né? Que a gente chama de sonda em português, coloca a amostra aqui dentro ela vai girar com uma certa velocidade que a gente tem que definir também e vai dar para fazer aqueles espectros, tá? Então, a eliminação da anisotropia do deslocamento químico utilizando a técnica de rotação em torno do ângulo mágico, tá? Então, né, para vocês terem em mente o que está acontecendo. O espectro de pó que a gente fala é quando você pega uma amostra, um pó, né, enche lá o seu rotor, cada partícula, né, cada pedaço do seu pó vai estar orientado numa certa direção, certo? Como cada um está orientado numa certa direção, o espectro é todo largo assim, se você não faz a rotação, né? Então, ó, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Todos os seus pós que estão nessa direção vão dar pico nessa posição aqui, né? Os que estão aqui na laranja vai dar pico na outra posição, o azul vai dar pico nessa posição, tá? Se fosse um cristal, todo mundo certinho orientado numa única direção,
você teria só um pico aqui, você não teria toda essa coisa larga. Se todo mundo tivesse igual esse azul aqui, né? Todo mundo tivesse orientado assim, que dá para você fazer um material todo orientado, né? Você só teria esse pico. Mas no geral o que a gente analisa são espectros de pó, né? É um material que a gente moeu e vai analisar e vai estar todo mundo assim, tá? Então aqui mais uma visão, né? Se esse grupo está de pé, essa posição do espectro. Se esse grupo está deitado, essa posição. Se ele está 45 graus, aqui deitado 0 graus, está nessa posição, dá toda essa distribuição aqui. Aí tem um motivo, né, do porquê que o pico é maior desse lado e menor do outro. Dá para tentar interpretar, porque a maioria está deitado, tem uma quantidade menor aqui, uma quantidade menor nessa direção. E, enfim, tem uma interpretação, mas o importante é saber que dá essa linha larga, né? E isso, lógico, então depende da geometria do seu sistema, né? Se ele é esférico, perfeito, é esse primeiro caso aqui, ó, simetria esférica, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, dá um único pico, bem estreito, é o caso se isso aqui fosse uma esfera, todos os três eixos aqui do mesmo tamanho. Quando os três eixos são diferentes, né? Pensa, um é bem comprido, o outro é estreito, o outro é curto. Os três são diferentes, dá todo um espectro largo assim, ó. Quando dois deles são iguais e um é diferente, dá uma coisa tipo essa daqui, tá? E toda a situação intermediária, né? Dependendo como você distorce essa geometria. Então vocês percebem que pelo espectro a gente consegue aprender, né, descobrir como é a geometria do sistema, tá? Isso aqui é tudo sinal experimental e a gente quer aprender a simular esses sinais, né? Fazendo o seguinte, a gente fala, o meu formato da minha, sei lá, dos meus núcleos, né, do meu sistema é tal, simula o sinal para mim. A gente vai aprender a fazer isso. Então aqui mostrando alguns resultados, só para vocês terem em mente. Linha preta aqui é o espectro experimental, o que a gente faz lá no laboratório, obtém, vocês vão tudo aprender, né, como fazer o espectro usando equipamento, tem toda uma complexidade, né? Mas beleza, aí você tem esse resultado aqui. Aí esse resultado você precisa entender o que ele significa, né? Qual é a geometria do sistema, o que está acontecendo. Então para isso a gente gera a simulação, tá vendo a linha vermelha aqui, ó? É a simulação, ó, ficou igualzinho, eu só coloquei para cima aqui, para a gente conseguir ver os dois separados, né? Mas um encaixa no outro certinho. E essa simulação, você consegue tirar os parâmetros, né? Que são os valores de cada coisa, do deslocamento isotrópico, do deslocamento químico, do acoplamento quadrupolar, da parâmetro de assimetria, do LB, então tudo isso é a informação que a gente quer para saber que sistema é aquele, que geometria é aquela. Tá? Aqui ó, é niobato de lítio, niobato de sódio, que foram na síntese, foram feitos de formas diferentes, às vezes a pessoa usou uma concentração diferente e tal, e a gente tem que comparar e entender o que aconteceu. Tá? Isso espectros de nióbio, então ó, tem spin 9,5. A gente quer determinar esses parâmetros, esse foi o equipamento utilizado. Ó, a rotação em torno do ângulo mágico de 40 kHz, né? Então é 40 mil voltas em 1 segundo. Em 1 segundo ele dá 40 mil voltas, tá? Uma rotação bem rápida. Bom, aí vamos para a parte de simulação. Simulação, a ideia é instalar, a gente vai fazer utilizando o MATLAB. A princípio, não precisa do MATLAB, tá? Esse código Simpson, ele funciona direto no DOS, né? Você instala ele e se você abrir o prompt de comando, você consegue fazer as simulações direto no DOS. Mas não é muito prático, porque ele não gera as figuras para você, não dá para fazer comparação, então é meio difícil de trabalhar direto. Então, as pessoas acabam fazendo em Python, em MATLAB, em outros programas para comparar, para visualizar. Tá? Esse artigo aqui, ó, de 2020, é o mais recente que ele fala sobre essas simulações. Provavelmente vai ser um artigo muito difícil para vocês ainda não vão ter
conhecimento, né, para entender tudo que ele está falando, então não precisa se preocupar tanto com isso. Mas, sempre que você tiver uma dúvida específica, você pode dar uma procurada aqui, tá? Então, nesse link que a gente instalou os Simpsons, e tem lá, vocês vão entender que tem várias coisas para gerar simulações. O primeiro que eu quero que vocês pratiquem é a questão do Shift. Então, o Shift aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros, tá? Eu coloquei o símbolo deles aqui em cima, ó. O primeiro é o núcleo selecionado. Então, você tem uma lista de núcleos lá, a gente não vai ficar mexendo nele no início, tá? Mas basicamente a gente coloca que núcleo que é, se for simulação de nióbio, simulação de lantanídeo, simulação de hidrogênio, de carbono. Então a gente coloca um valor lá no começo e deixa o número 1 aqui. A gente não vai ficar mudando isso, tá? Na posição 2 é o deslocamento químico isotrópico. Tá vendo? Ó, esse símbolo, ΔQ. Então aqui 100. Isso aqui geralmente é o centro do seu espectro, sabe? No seu espectro, que posição que a linha está, né? Isotrópico. Então, vai aqui, em 100. Vai estar em 100, beleza. Se tiver a letra P no final, por exemplo, 100P, significa 100 na escala ppm. Se tiver sem nada, que nem vocês estão vendo aqui, só o número 100, significa Hertz, tá? Então, não se preocupa tanto com isso por enquanto, mas é uma informação. Ó, o terceiro número, 500, é o deslocamento químico anisotrópico, né? Ó. Então, esse anisotrópico ele já dá uma distorcida na linha, tá? Difícil enxergar, mas ele dá uma distorcida no nosso pico. Então, valor de 500 Hz aqui, tá? Também pode entrar com a letra P, seria 500 ppm, toma cuidado com isso, né? Ó, o quarto parâmetro de assimetria. Ele também distorce a linha, né, dependendo da assimetria, né, do sistema. Esse parâmetro ele vai no mínimo, ele vale 0 e no máximo ele vale 1. Então é um valor que você sempre vai colocar 0, 0,1, 0,2, 0,3, no máximo 1, tá? É esse quarto aqui. E os três últimos números são os ângulos de Euler, alfa, beta e gama. Tá? Eu vou mostrar uma figura daqui a pouco, mas tem a ver com o ângulo que o seu sistema está inclinado. O alfa, beta e gama é, por exemplo, o ângulo no eixo X, o ângulo no eixo Y e o ângulo no eixo Z. São as três direções possíveis, a gente chama eles de ângulo de Euler, tem a ver com o posicionamento espacial do sistema. Então, beleza, ó, esses números, a gente pode ficar mudando eles na mão, faz a simulação e vê se ficou igual o resultado experimental. Se ficar igual, você descobriu quais são os valores, né, do seu sistema. Tá? Essa é a ideia. Primeiro, né, a primeira ideia que a gente vai fazer. Então para a gente começar a aprender a simular, né, como tem muitos experimentos diferentes na RMN, o primeiro experimento mais simples é o modo estático, tá vendo aqui? Estático. Que é quando você coloca a amostra lá dentro e não gira o rotor. Estático, parado, né? Rotor parado. O espectro vai ser largo, né? Como vocês viram. E a gente vai simular isso daí, tá bom? Esse vai ser o primeiro objetivo nosso. Então, lembre o seguinte, você sempre vai trabalhar com 3 arquivos, pelo menos. O ponto .in é o arquivo que entra as informações da simulação. Por exemplo, esse shift aqui, né? Sempre que você quiser mudar esses valores, você tem que abrir o arquivo .in e mudar lá, 100, mudar para 200, mudar conforme você quer que faça a simulação. No static.m, você sempre usa os mesmos nomes, tá? Para você não misturar arquivos. Eu gosto de criar uma pasta para cada simulação, e aí você coloca esses dois aqui, né? Que vão gerar o terceiro, mas coloque eles com o mesmo nome, senão você começa a ficar perdido, tá? Então, o static.m é o arquivo do MATLAB. Então, no MATLAB, a gente gera gráfico,
abre o sinal, e então o MATLAB ele meio que faz assim, ele fala, o start.in roda a simulação, aí o computador faz a simulação, aí o MATLAB pega o resultado e você faz o gráfico, exporta os dados, compara e etc. Tá? Então a gente trabalha com esses dois. E o terceiro é o resultado, que eu mando salvar, né? Salva na primeira coluna a frequência, né, que é a base do espectro, e na segunda coluna as amplitudes, que vai dar o gráfico simulado. Tá bom? Bom, então, mais algumas informações importantes. Além do shift, vai ter uma outra linha lá no código .in que se chama Crystal File, né? Que é o tipo de cristal que você está usando. Então, aqui faltou a figura, deixa eu ver. Aqui, ó, tipo de cristal. Nós vamos começar a simulação usando alfa 0, beta 0. O que significa alfa 0, beta 0? Significa todo mundo está numa única direção. Tá? Qual direção? Na direção dos ângulos que você escolheu aqui embaixo, alfa, beta e gama. Então, se você colocar 0, 0, 0, todo mundo está nessa direção. Né? Você pode escolher o valor que você quiser. Você meio que simula cada um desses casos. Lembra que cada um dava um pico numa posição diferente? Você consegue simular usando esse daqui. Quando for fazer simulação de líquidos, a gente também usa alfa 0, beta 0. Tá? Mas o nosso foco aqui não vai ser simular espectros de líquidos, tá bom? Todos esses arquivos de cristais aqui, ó, REP10, REP20, 30, 66, 100, ZCW54, até o maior aqui, são tipos de cristais, né? Na verdade, não é um único cristal, o único que é único é o alfa 0, beta 0 e o segundo aqui, alfa 0, beta 90. Os outros aqui, ó, é como se fosse 10 posições diferentes, tá vendo? Ó, REP 256, é como se fosse 256 cristalzinhos em direções diferentes, tá? Isso é uma coisa meio difícil de escolher qual é o melhor para a sua simulação. Depende da sua amostra real. Às vezes a gente sabe qual é o melhor cristal para simular, às vezes a gente não sabe. Então a gente tem que ir testando, tá? Eu recomendo vocês usarem, por exemplo, o REP 2000, né, com 2000 orientações. É uma simulação que não demora tanto e dá para você ir estudando. Mas lógico, quando a gente pegar um sinal real, talvez não funcione, tem que testar outro. Esse daqui que é o maior deles, ó, 28.000, geralmente demora bastante para simular, tá? Vocês podem testar algum momento aí para vocês comparar e trocando esses nomes lá no código, né? Que é uma linha, tipo essa daqui, ó, Crystal File, e você define qual tipo de cristal você quer na simulação, tá? Então, a gente vai começar com esse, que é pensando em cristais todos alinhados em uma única direção. E depois a gente vai passar para esse. E a ideia é que vocês explorem essas diferentes questões da simulação, para vocês entendendo o que cada parâmetro faz, para quando eu te der um espectro experimental, real, você tenha alguma noção de como fazer aquilo funcionar. Né? Então, o primeiro exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte. Então, ó, vai lá na linha Shift, no arquivo .in, né? E vamos mexer com o primeiro parâmetro aqui, que é o deslocamento químico isotrópico. Então, vamos começar usando esse cristal aqui. Basicamente, você vai mexer nessas duas linhas só, né? Na linha Shift e na linha do cristal. Então, você começa lá, um cristal todo uniforme, alfa 0, beta 0. Aí você coloca o valor número 100 aqui, roda o experimento, vai dar esse pico. Aí, vou salvar esse sinal, vou mostrar para vocês como faz daqui a pouco. Coloca número 200, roda esse aqui, salva também. Coloca 300, roda esse aqui. E vai fazendo a comparação. Então, ó, vamos fazer juntos. Então, tá aqui, você abriu o seu MATLAB, você vai aonde está salvo os seus arquivos. Deixa eu encontrar aqui.
Está na minha outra tela. Então, ó, deixa eu mostrar. Então, você achou seus arquivos. É esses dois que você tem que ter primeiro, né? Porque ele gera esse terceiro, tá? Ponto .in e ponto .e. Você copia, dá um Ctrl C e você lembra de colar aqui em cima, né? No MATLAB. Ctrl V, colou. Ele vai abrir aqui no lado esquerdo para você as opções. Então, você vem no ponto M, dá 2 cliques, ele vai abrir aqui, ó, essa aba. Vem no ponto IN, dá 2 cliques, ele está aqui, essa segunda aba. Tá? Então, esse é o código em Simpson. Quando tem essa hashtag aqui na frente, isso aqui são comentários, né? Significa que ele não faz nada. E aqui realmente ele começa a simulação. Um dia a gente vai ler linha por linha aqui para vocês entenderem, mas por enquanto não é o foco. E aqui no MATLAB, né? O que está em verde é comentário, né? Quer dizer que não faz nada. E aí ele começa, ó, aqui eu coloquei uma informação, né? Mas ó, ele chama o DOS, né? O prompt de comando, executa Simpson, né? Simulação Simpson, do arquivo estático underline 1.in. Tá vendo? Aqui eu coloquei no nome, né? Underline 1, como vocês podem ver. Ele está pensando aqui porque eu cliquei 2 vezes e já estava aberto, mas acho que logo para. Então tá bom, a primeira linha ele fala, faça a simulação desse arquivo, tá? Então ele já começa fazendo. Aí leitura dos dados. Então depois que ele fez a simulação, você vê que ele fica rodando aqui embaixo, né, nesse comando window, ele está falando, leia os dados, importe, né, os dados deste arquivo. Então, static, underline 1, underline spec.dat, que é esse primeiro aqui, ó, que foi gerado nesta simulação, tá? Eu vou rodar uma vez para vocês verem, ó. Clica no verde aqui, né, rodar, ó, você vê que aparece várias mensagens aqui, e ele gerou esse gráfico. Tá vendo? Se você olhar tudo que ele mostrou aqui, ó, parâmetros, ele está te falando os parâmetros que ele usou, rotação do ângulo mágico, 0, porque não está girando, né, a amostra. A gente colocou 0. Leitura, espectro de hidrogênio, então ele simulou o hidrogênio. Está dando várias informações, os ângulos, 000, papapá, papapá. Aí ele fala, tudo feito, né? Então funcionou a simulação, tá? Aqui ele está dando o número de pontos, o parâmetro SW, depois vocês vão entender o que são essas coisas. Aí ele deu um aviso aqui, um warning, mas está tudo certo, tá? Simulou e gerou esse gráfico aqui para você, como vocês estão vendo. Nessa posição, 0,5, aqui está em hertz, né? Aqui a legenda. Essas informações da figura, eu que coloco tudo aqui, tá? Ó, como vocês podem ver. Eu gosto de fazer isso aqui para trabalhar no MATLAB. Você vem até no canto, ele coloca a figura aqui e o código aqui do lado, né? Então, ó, título, espectro, é o título que eu coloquei para aparecer aqui em cima. Você pode mudar, né? Ó, eixo X, frequência, é o que ele escreve aqui embaixo. Intensidade do Y, ele escreve aqui. 7, isso aqui é algumas informações de como que ele monta o gráfico, né? Se você vê, tá vendo que ele está indo de 1 a menos 1? É porque no nosso espectro, na RMN, eles fazem isso, eles invertem, tá? Colocam os negativos para lá. Confuso, né? Mas é assim mesmo. Então eu coloquei aqui para reverter, né? Para trocar a posição do gráfico. Mas isso aí é só uma questão de visualização, tá? Legenda, beta 0, tal, beta 0. Como só tem um sinal, ele só mostra a primeira legenda aqui, tá? Se tivesse mais, ele ia mostrar para baixo. Tudo bem, então pode até deletar isso aqui, ó. Vou deixar só a primeira. Beleza, então voltando aqui, então aqui ele faz a leitura dos dados, né? Primeiro ele rodou a simulação, aí aqui ele importa os dados deste arquivo que foi gerado. Se você clicar 2 vezes neste arquivo, vamos ver aqui, aí, ó, ele abre para você o que tem dentro desse arquivo, né? Ó,
1, 2, 3, 4, 5, tem 5 linhas, né, que estão essas informações de texto que a gente fala, por isso que aqui ele está falando para fazer a leitura da parte de texto, aí o NP ele pega da segunda linha e o SW ele pega da terceira linha. Se você olhar aqui, ó, o NP está na segunda linha, o SW na terceira, aí ele pula essa e começa a pegar os dados mesmo a partir da sexta até lá no final, tá? Ó, tem 8.190, acho que 2 pontos, porque você tem que tirar esses 5 aqui, tá? Então, a primeira coluna está salva neste nome aqui, ó. Tanto que se você pegar esse nome e digitar aqui embaixo, ó, SPC_R, tá vendo? Eu digitei aqui, se você der um Enter, ó, ele colocou... Aqui ele já até apagou os que estavam para cima, de tantas linhas que tinha, mas se você olhar os últimos, você vai ver que é justamente esta primeira coluna, tá? 0,039. Aqui ele só não mostrou os outros números, mas esse número aqui é enorme, tá? O SPI é essa segunda coluna. Então, parte real, parte imaginária do espectro. Não se preocupa também com isso, mas é só você saber, o espectro sempre tem 2 colunas, na verdade. A gente transforma numa única coluna fazendo o cálculo do módulo, que é esta linha aqui, ó. O módulo é aquela coisa, é o x ao quadrado mais o y ao quadrado, tira a raiz quadrada, vira o módulo, tá? Não se preocupa com a parte matemática, né? Só entenda que é esse aqui que a gente vai colocar no gráfico, por isso que ele está aqui, ó. Faço o gráfico, frequência em x e o espectro em y, tá? Beleza. Aqui, só mais essa linha que eu pulei, ele cria o eixo da frequência, eixo de frequência, que é espaçamento linear, é isso que significa, do menos SW sobre 2 a mais SW sobre 2, com esse número de pontos aqui, né, que é o número de pontos NP, que é o valor que estava aqui em cima, né, 8.192 pontos. Tudo bem. Não se preocupa com essa parte matemática, tá? Isso eu consigo sempre definir. O importante primeiro é vocês aprenderem, né, como setar os parâmetros, fazer as coisas, tá? Então, eu vou fechar esse jeito de abrir aqui. Eu prefiro, se você quiser pegar os dados, você abrir direto a pasta, né? Ó, por exemplo, se você abre aqui, o ponto DAT está aqui embaixo e você pode copiar, né, diretamente daqui, tá? Mas tá bom. Então, tudo bem. Até aqui vocês acho que entenderam, fez o gráfico. Aqui embaixo eu coloquei uns comandos em comentário, né? Quando você coloca isso aqui, ele comenta. Se você quiser exportar esta figura, você fala, eu quero salvar essa figura aqui. Tudo bem, você pode vir aqui em cima em Save Figure, né? Mais fácil. Mas se você dá esse comando aqui, copiar, colar aqui embaixo, ó, esse comando, com o nome que você quiser, você pode mudar esse nome aqui, né? Ele vai salvar essa figura com uma resolução melhor, tá? Vai ficar muito bom. Então, nós não vamos fazer isso agora. E aqui tem um outro comando, que esse eu quero que vocês usem. Você copia até aqui, né? Sem o comentário aqui da frente. Então, ó, ele vai escrever esses dados aqui desse espectro neste arquivo, dados orange.dat. Tá vendo que ele não existe ainda, né? Na hora que eu der o Enter aqui, ele vai surgir aqui. Frequência, que é a primeira coluna do X aqui, real e imaginário. Na verdade, eu vou mudar aqui. Então, a gente vai imprimir direto o módulo. Ó, é só você vir aqui nesses dois e mudar para mod 1. Tá vendo? Ó? Só para salvar essa linha aqui. Tá? E esse T aqui ele precisa só para dar o espaçamento entre os números, não precisa se preocupar. Aí você vem,
dá um Enter. Olha o que vai acontecer. Surgiu aqui em cima, tá vendo? Surgiu. Se você ir lá na pasta, tá aqui, ó. Vamos abrir o arquivo. Ó, tá aqui o eixo X, frequência, e o eixo Y, gráfico. Beleza. E essas duas colunas, se você selecionar todo mundo, Ctrl C, você abrir o Origin, clicar aqui cuidado para não clicar aqui que ele cola às vezes na parte amarela, tá? Aqui não é. Você clica aqui e dá um Ctrl V, ó, ele colou aqui para você os dois, tá? Aí clica aqui, né? Você pode selecionar os dois, mas se você clica só nesse, ele já entende que esse é o X, tá? Seleciona, botão direito, plot, linha, isso aqui, tá aqui, ele fez o gráfico. Percebe o seguinte, ó, aqui no MATLAB, né, parece que eles estão invertidos, né? Mas é porque aquele comando que eu falei para vocês, que no MATLAB ele já inverte, coloca o -1 para um lado, o +1 para o outro. Esse aqui tá o jeito normal, né? O -1 para cá, o mais para lá. Não precisa ficar mudando, pode salvar esses gráficos assim mesmo. Se você quiser deixar invertido, você clica duas vezes na linha aqui, ó. E aqui, tá vendo? Desse valor até esse, é o que define aqui, né? Se você tirar o menos desse e colocar o menos no outro, ele vai virar. Clique em aplicar. Tá vendo que virou? Tá? Pode fazer, pode não fazer, tanto faz, tá? Então eu vou cancelar. Ó, mesmo cancelado eu já tinha aplicado, né? Deixa eu voltar do jeito que estava, que isso não faz diferença. Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Você abriu aqui no Origin, aí você pode colocar a informação aqui embaixo, né? Ó, frequência em Hertz. Aqui, você pode colocar intensidade, unidades arbitrárias. Legenda, por enquanto, nada. Beleza, essa foi a primeira simulação. Vamos ver que parâmetros que a gente usou, né? Você entra aqui, ó. Eu usei 100, quer dizer, 1000 aqui no QW, no deslocamento químico. Eu usei 1000, né? Como vocês podem ver aqui. E o resto eu usei esses daqui. Você poderia pegar toda essa informação, acho que seria o jeito mais útil mesmo, né? E se você expande aqui, aqui em cima, se você clica e puxa, você pode colocar aqui nesse comentários, ó, ver. Tá vendo? Eu coloquei as informações dessa simulação. Eu vou diminuir um pouco e vou criar uma nova coluna. Tá vendo aqui em cima, ó? Estou criando novas colunas. Eu vou ampliar aqui, criar duas. E vamos fazer mais duas simulações para a gente comparar com essa. Eu vou mudar esse segundo parâmetro aqui. Então vamos lá no MATLAB, né? Ó, aqui estava 1000. Vamos colocar 2000 para ver o que acontece, tá? Vou mudar só esse parâmetro, porque se você começar a mudar muito, você nem sabe o que aconteceu, né? Então, quando ele tem esse asterisco aqui, é porque ele não está salvo, tá? Você clica em salvar, aí você vem no MATLAB, ele vai rodar esse aqui, né? Então, clica em Run, ó, vai começar. O meu fez rápido, não sei o computador de vocês se vai fazer a simulação rápido ou não, né? Fez a simulação, já mudou a posição do gráfico, que a gente nem percebeu, mas mudou, tá? Você vem, né, deixa eu mudar aqui, né, para mod 1, copia esse comando de novo, então Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V. Aí, ó, se você der um Enter, ele vai salvar por cima do anterior. Você pode mudar o nome, colocar aqui 2, por exemplo. Porque daí, ó, ele salvou o segundo arquivo aqui com o nome 2, tá? Então, você vem aqui, clica duas vezes e, vamos ver, vai até lá embaixo, dá um Ctrl C, vem no Origin. Se você colar aqui, eu vou colar, né? Vou clicar nesse para ele colar nesses dois aqui. Ctrl V.
colou aquelas duas colunas. Tá vendo que esse x e esse x são exatamente os mesmos números? Porque nas duas simulações, o eixo de frequência a gente usou o mesmo valor. Então você não precisa, na verdade, ficar colocando toda hora aqui para o odd. Se você deletar esse, né, dá um Ctrl X, Ctrl V, tá vendo? Ele já entende que esse gráfico aqui é para usar esse eixo X, tá? Os dois usam esse eixo X. O Origin já entende isso. Se você selecionar os três aqui, ó, e clicar, botão direito, plot, linha, ele vai fazer já os dois gráficos, tá? Ó, vou colocar para vocês verem. Tá vendo como os dois gráficos se deslocaram, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui mudou e a gente nem reparou, né? Mas ó, agora aqui no Origin dá para a gente ir salvando e fazendo a comparação. Faltou a gente colocar as informações. A simulação C, né, do coluna C, a gente fez com esse daqui. Ctrl C. Vou colocar aqui nos comentários, Ctrl V. Se você vem aqui na figura, ó, clica duas vezes, ele fica assim. Clica aqui fora, ele atualiza, tá? Então, ó, ele está mostrando, ó, a linha vermelha é a nossa segunda simulação, que foi usado o delta de 2000. Você pode até vir aqui na apresentação, ó, se quiser. Então, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Ixi, ficou muito grande. Para ficar legal, coloca aqui em cima. Aí você sabe que o deslocamento químico é o parâmetro que você está mudando e está sofrendo essas alterações. Vamos simular agora com valor zero, para a gente ver para o outro lado o que aconteceria, né? Então eu mudei para zero aqui, posso salvar, venho aqui, clico em rodar, já simulou, ó, a figura já mudou de posição, copio o comando, dou um Ctrl V, lembro de mudar o nome aqui, colocar 3, dou Enter, salvou, né, na minha pasta, então vou abrir, selecionar todo mundo, Ctrl C, venho aqui, eu vou criar mais colunas, vou clicar aqui para ele colar nessas duas, né, Ctrl V, eu não preciso do X de novo, né? Deletei. Ctrl X. Coloco aqui, terceira simulação. Tá vendo? O gráfico ele meio que não atualiza automático, né? Esse é o problema. Até dá para você atualizar, se você quiser tentar. Você clica aqui nesse 1 duas vezes. Ele abriu essa caixa aqui para você, ó. Tá vendo? Ele informa todas as colunas que tem nessa planilha. E que está em negrito aqui são as colunas que estão no gráfico. Então, eu quero colocar a coluna D, tá vendo? A coluna D. Eu clico nessa seta, ele incluiu, tá vendo? Aí você aplicar e ele veio. Só que daí, ó, ele não muda de cor, né? Ele fica preto também. Isso é meio chato. Então, não sei, você clica em fechar. Aí, para mudar a cor, você pode, por exemplo, clicar duas vezes na linha aqui. Pode tanto mudar essa cor, escolher uma cor para ela, tipo azul, aplicar para ficar diferente, né? Ou, se você preferir, né, às vezes é mais fácil você simplesmente deletar os gráficos antigos, vir aqui selecionar todo mundo, botão direito, linha, plot, ele já gera para você aqui, ó, tudo com cores diferentes, com os nomes. No caso, a gente não colocou o nome aqui em cima, né? Os parâmetros. Então, eu vou copiar aqui. Colei. Vou clicar duas vezes aqui para atualizar. E tá lá. É legal também você sempre colocar em ordem, né? O 0 é menor que o 1000, né? Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer eu vou pegar esses dois, vou mudar de posição eles. Vou dar um Ctrl X, vou colocar aqui, ó,
Ctrl V, coloquei aqui. Vou pegar o 0, Ctrl X, vou dar um Ctrl V aqui. Então, o primeiro ficou 0, o segundo será o 1000 e o terceiro será 2000. Esses dois aqui eram o 1000 e o 2000, né? Ctrl X, 1000 e 2000. Ctrl V. Tá? Só alterei a ordem. Clica aqui para atualizar. 0, 1000, 2000. Né? Porque daí fica em ordem aqui as legendas e você consegue enxergar mais fácil. O preto é o 0, o vermelho é o 1000, o verde é o 2000. Tá vendo que eles estão se deslocando na posição do espectro? Se você clica na figura e clica aqui ó, na escala, né? Na lupinha aqui, você pode ampliar essa região e você vai ver justamente ó, onde ele está. Em 4000. Esse aqui está em 5000. Esse aqui está em 6.000. O que significa? Né? Por que está em 4.000 e não em 0, o primeiro aqui? É porque é o seguinte, pessoal, a nossa simulação, você define o espectrômetro que você está usando. Nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó? O campo magnético faz os spins nucleares estarem em 400 MHz. Então, o 0, né? Dependendo do equipamento que você está usando, o 0 é o 400 MHz, tá? Aqui está em 4.000, mas é o 400 MHz. E o deslocamento químico é referente a essa posição central, tá? Mas não se preocupe, é só porque quando a gente coloca 0, é 0 em relação à posição do equipamento, que no caso é 400. A gente também tem equipamentos, por exemplo, de 600 MHz. Então, o 0 seria aqui, enfim, não se preocupa tanto com isso. Então, o deslocamento químico está deslocando eles para cá. Tá? Esse deslocamento químico é aquilo que eu falei. Se tiver um oxigênio ou um nitrogênio, dependendo de quem está deslocando a nuvem eletrônica daquele núcleo, esse pico se desloca mais. Então, dependendo dessa posição, a gente consegue interpretar, o oxigênio está próximo, ou não, o oxigênio está distante. Então, essa informação do deslocamento químico dá esse tipo de informação para a gente. Tá? A gente tem tabelas que a gente sabe, para o nióbio, se o nióbio estiver em 6.000, eu sei que ele está ligado com tais um carbono e um oxigênio para cima, com dupla ligação, sabe? Você tem tabelas desse jeito. O nióbio, se ele está ali em 4.000, eu sei que ele está ligado diretamente com o nitrogênio. Então, a gente tem essas tabelas e por esses valores a gente consegue ir montando pedaços da nossa molécula, se você quiser pensar assim, e a gente vai encaixando esses pedaços de acordo com as informações que a gente vai tirando e você descobre a estrutura, tá? Então tá bom, mas voltando para a simulação. O que eu quero é justamente que vocês façam esses tipos de comparação que eu estou fazendo, aqui mudando o delta. Aí, faz, sei lá, uns 10 valores diferentes, né? Faz uns 10, monta o gráfico, né, com 10 valores diferentes, um gráfico igual a esse daqui, e salva esse arquivo. Vem aqui em salvar projeto. Vamos ver onde que eu estou, estático, provavelmente eu estou aqui. Você vem aqui e coloca estático deslocamento químico, porque a gente estava mudando o deslocamento químico, né? Aí, beleza, faz 10 simulações diferentes dessa. Escolhe os valores, tá? Aí, o próximo passo é a gente tentar enxergar qual que é o efeito do anisotrópico. Fixa o primeiro, sei lá, escolhe 0, por exemplo, posição central, né? E vai deslocando, gera 10 gráficos diferentes, no ORID também, abre outro arquivo, né? Começa do 0 aqui, clica aqui, ó, ele começa tudo do 0, define lá os seus parâmetros aqui 0 e vai mudando esse valor. Tá vendo que aqui está 10p? 10p é 10 ppm, tá?
Trabalhe em ppm nesse segundo, para não ficar tão confuso. Poderia tirar o P e trabalhar em hertz? Poderia, mas faz assim. Usa 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30, usa os valores aí e faz a simulação. Se não estiver mudando muito, usa um valor maior, 100, 1000, 1000 acho que vai ser muito para ppm, tá? Roda várias vezes, vai salvando com nomes diferentes, vai abrindo aqui assim, igualzinho a gente fez, aí vem aqui em arquivos, salvar e salva com um nome diferente, deslocamento químico anisotrópico. Você vai ter salvo aqui o seu segundo arquivo. Né? Se você abrir a sua pasta, esse primeiro, se você abrir, tá abrindo. Tá tudo lá, salvo, né? Tá lá em função do deslocamento químico, tá? Então, vou fechar. O segundo, então, você faz do anisotrópico. Aí, o terceiro caso, eu quero que você venha nesse terceiro slide aqui. O parâmetro de assimetria. Lembra que ele vale no mínimo 0 e no máximo 1. Então, você pode fazer simulação em 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, até 1, tá? Salva outro arquivo. Aí vem para o terceiro caso aqui e muda o alfa, beta e gama. Aqui, essa figura aqui é a figura que eu falei, né, que mostra os ângulos de Euler. Tá vendo? Ó, se você imaginar que o seu sistema tem essa geometria, ó, o ângulo alfa, se você olhar aqui, ele é esse ângulo. O ângulo beta é esse ângulo, o ângulo gama é esse. É meio difícil de enxergar, né? É um sistema tridimensional. Mas é importante vocês só entenderem, né, que tem a ver com o posicionamento espacial dos cristais. Testa também, sei lá, fixa o primeiro e o segundo em 0, testa esse aqui de 0 a 360, aí fixa os outros dois em 0, testa do meio de 0 a 360, fixa o primeiro e testa de 0 a 360, faz, sei lá, 0, 30 graus, 60 graus, faz de 30 em 30, né? 90 graus, 120, 150, 180, enfim, vai até 360, tá? E salva também os arquivos, né? Simulação em função do alfa, simulação em função do beta, simulação em função do gama. Bom? Por quê? Com todos esses arquivos, né, salvos, você vai ter vários desses aqui do óleo de salvos. Você vai ter várias figuras, né, que mostram assim, o que cada um faz. Isso vai permitir a gente entender mais ou menos o que cada um faz de efeito no espectro. Tá? E aí vocês vão pegando intuição do que cada um faz. Todas essas primeiras simulações a gente está fazendo, ó, com o cristal 00, né? Vamos olhar lá se a gente estava usando 00 mesmo. Você vem aqui o estático.in, tipo de cristal 00, tá? Que é todo mundo está alinhado numa direção. Por isso que os nossos espectros estão dando finos, assim, ó, estão dando estreitinhos, né? Porque a gente usou esse cristal 00. Feito todas essas simulações para o 00, eu quero que vocês mudem, por exemplo, para o REP 256 ou o 2000, né? Vê qual que não demora muito para rodar, muda para esse e faz tudo a mesma coisa. Começa lá do primeiro, agora o espectro nesse caso aqui, ele não vai ser uma linha estreita assim. Vamos fazer uma vez para vocês verem. Vamos lá, então a gente vai mudar esse aqui para o REP 2000, para ter bastante cristalzinhos para a gente ver. Aqui eu vou deixar 0 no centro, tal, não vou mudar o resto. Salvo, venho aqui, vou dar para rodar. Vocês vão ver que já vai demorar mais essa simulação. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele está fazendo a simulação? Ó, até deu uma travada. Não, mas acabou.
Ah, foi bom eu mostrar. Tá vendo que está com um ruído aqui? Isso aqui é um ruído da simulação, tá? Significa que a simulação não ficou muito boa. Geralmente significa que você tem que aumentar este valor aqui. Então é esse tipo de feeling, né, que vocês têm que aprender para fazer a simulação bem feita. Então você pode vir aqui na lista que eu coloquei de cristais para você e escolher um outro valor. Ou, né, com o tempo vocês vão entender que vocês podem mudar também, acho que é o MP. Bom, vamos colocar um outro maior, só para vocês verem. Ó. Vamos colocar esse daqui. Só para vocês verem a diferença. Então, eu vou vir aqui. Salvo, ponto, rodar. Fica vendo, ó. Ele está fazendo a simulação, né? Se por acaso travar, pessoal, pode acontecer de travar, né? Você tem que forçar o fechamento mesmo. Fechar, fecha tudo, tal, abre de novo. Ó, já fez a simulação. Tá vendo que sumiu aquelas oscilações aqui? Né? Quer dizer que esse cristal aqui foi melhor para esse caso. Tá? Seria bom a gente tentar fixar o cristal, mesmo que surgir oscilações, e mudando os parâmetros para vocês verem mesmo o que está acontecendo. Então, sei lá, eu acho que esse foi meio rápido. Vocês podem começar por esse. Tá aqui, essa simulação. Olha só como já deu uma coisa mais larga, né? Como eu tinha falado. Porque agora, nesse cristal, a gente está somando contribuição de vários cristalzinhos, né? Eu acho que esse número aqui é 4.180 cristalzinhos, tá? Cada um numa direção. Beleza, aí você salvou, vem aqui, copia esse último código, dá um Ctrl C, Ctrl V, dá um nome aqui, né? Por exemplo, cristal Z, como chama? ZCW, pode até colocar, né? 4180. E você também usou aqui o deslocamento químico 0, né? Se você quiser, ó, underline DQ0, sei lá. Porque daí quando você olhar para esse nome, você já sabe, ele vai aparecer aqui em algum lugar. Apareceu. Tá aqui, né? Eu vou abrir esse arquivo. Vou copiar. Vamos colocar junto aqui para a gente ver a comparação deles. Vou colocar aqui Ctrl V. Ó, o X, como a gente não mudou nas frequências, ainda continua sendo a mesma. Então, vou deletar, dar um Ctrl X, Ctrl V. Esse aqui é o espectro largo, né? Vamos ver ele com esse, né? Porque os dois têm deslocamento químico 0, né? A gente usou 0. Vamos ver qual a comparação dos dois. Olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó, quando todo mundo estivesse alinhado numa única direção, né? Que a gente simulou primeiro. E esse vermelho é esse daqui, né, ó, que a gente acabou de simular. Só está invertido, né? Lembra disso. Tá vendo que a amplitude dele está bem mais baixa, ó? Ele só vem até aqui. Isso é uma coisa que acontece, né? Quando tem cristalzinhos, né? Quando cada um está numa direção, eles não se somam todo mundo, então fica uma coisa de menor intensidade, tá? Normal. Mas olha que legal, eu vou fazer vou roubar aqui só para a gente fazer uma comparação melhor. Ó. Na coluna do vermelho, se você clicar assim com o botão direito, clicar aqui ó, em Set Com Values, você clica aqui. Você consegue, ele abre essa caixinha para você. Você consegue fazer umas contas. Por exemplo, se eu escrever, tá vendo que é a coluna E? Col E, desse jeito aqui. Col, entre parênteses, E, vezes 10. Vezes 10 significa que eu estou multiplicando todos os números daqui por 10. Se eu clicar em aplicar, ó, ele multiplicou por 10. Vamos ver o gráfico. Ah, tá vendo? Ele cresceu. Se você clica no gráfico e dá um Ctrl R de rato, ele meio que ajusta o gráfico para você, tá? Visualizar.
Olha que legal, quando era isotrópico, né, ele dava o pico exatamente na posição desse pico menor aqui, ó, e não na posição do outro. Por quê? Por causa do seguinte, ó, pessoal. Se você lembrar dessa figura aqui, ó, esse caso aqui, esse amarelo aqui era o que a gente estava simulando. Quando tudo estava zero, provavelmente a gente estava simulando esse daqui, que é o pico que deveria dar aqui, né? Enfim, só mostrando a ideia, tá? Os outros não faz tanto sentido comparar com esse, porque eles têm deslocamento químico diferente, né? Então eles vão dar em outra posição aqui, mas não faz tanto sentido comparar, porque esse daqui, o deslocamento químico é zero nos dois casos, né? Tanto com um tipo de cristal todo alinhado, quanto com cristais aleatórios, tá? Beleza, então a ideia não é você comparar esse com esse, né? Mas é você fazer várias simulações desse vermelho aqui, que é usando esse cristal, só que agora mudando, por exemplo, todos os outros parâmetros, né? Igualzinho a gente fez no primeiro, a gente faz nesse. Então, se você deslocar o deslocamento químico, o que você vai ver é que esse... deixa eu não deu ok aqui, né? Se eu der ok, eu não sei se ele multiplicou de novo. Já cresceu demais agora, mas não importa. Ó. Se você mudar então o deslocamento químico nesse vermelho, ele só vai todo ele deslocar, tá? Então você faz um arquivo do Origin, faz 10 simulações diferentes deslocando. Aí você vai vir outro arquivo do Origin e vai mudar o segundo parâmetro aqui. Em vez de 10, vamos colocar 50 para a gente ver como é que fica. Então, salvo, abro esse, clico em rodar, está fazendo, simulou, terminou, copio esse arquivo, vou colocar o nome, copiar esse nome aqui, colocar qualquer nome, porque eu também não preciso ficar salvando todos, viu? Vocês podem deletar depois que vocês colocarem no Origin, vocês podem deletar esses arquivos aqui, tá? Só se quiser guardar. Então, eu salvei esse aqui, Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V, vou deletar o X, Ctrl X, Ctrl V. Como eu tinha multiplicado por 100 esse daqui, né? Para eu fazer a comparação, eu vou colocar a coluna F, eu multipliquei por 10 e multipliquei por 10 de novo, né? Não sei se vocês perceberam, eu cliquei duas vezes. Então, eu vou multiplicar por 100 de uma vez, apesar que ele deu bem diferente os valores aqui, né? Vamos ver primeiro. Ó, se eu quiser fazer só o gráfico desses dois, com esse eixo X, é só selecionar os dois, que os outros não aparecem, tá? Daí ele só faz esses dois. Realmente, a linha vermelha está bem mais baixa. Eu vou clicar aqui no F, botão direito, Set Column Values. Vou colocar coluna F vezes 100. Dou um OK. Ixi, já deu bem fora. O que aconteceu, pessoal? Foi bom que deu um erro aqui. Então, o pico, eu coloquei ele tão para fora dessa janela aqui que a gente definiu, que meio que, na verdade, não coube nessa janela, né? Eu exagerei, eu coloquei um valor irreal, né? Aqui, eu exagerei nessa mudança. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que ir sentindo também, tá? Então, vamos fazer uma mudança bem pequena, de 10 para 12, tá? Ali eu exagerei. Vamos rodar de novo. Deu uma coisa nada a ver. Vamos rodar de novo. Aqui embaixo, se você clica e nessas coisinhas aqui do teclado, né? Você vai para cima, ele busca os últimos comandos que você deu. Então, eu vou mais um para cima, ele achou o comando que eu tinha salvado aquele nome. Eu vou salvar em cima do arquivo antigo. Dou um Enter, ele salvou em cima daquele arquivo antigo. Eu vou abrir ele, salvou por cima, né? Apagou o que tinha antes. Ctrl C. Vou vir aqui, vou deletar a coluna F, Ctrl V,
deleto, Ctrl X, Ctrl V, vou multiplicar por 100, porque para ficar igual, né? Não vai precisar ficar multiplicando, né? Se você não fizer isso no primeiro. Aí que legal, ó. Agora a gente consegue ver o efeito. Olha só, esse linha preta era o que a gente tinha simulado usando 10 ppm de deslocamento químico anisotrópico, que é esse daqui, né? E a linha vermelha foi o que a gente simulou usando 12. Se você clicar duas vezes, pode pôr aqui, ó, 12P e aqui eu coloquei 10P. Você pode colocar, né? Deslocamento químico anisotrópico. Deslocamento químico anisotrópico. Olha que legal. Quando você vai aumentando o deslocamento químico anisotrópico, parece que a linha vai ficando cada vez mais larga até, né, um limite máximo aí que existe. Provavelmente, se eu me lembro bem, tem a ver com essa distância aqui, tá? Se você fizer as simulações em Hertz, provavelmente você consegue conferir. Por exemplo, se você tivesse 5.000 até 5.000, sei lá, 10.000 Hz, dá para você conferir. Em ppm fica um pouco difícil de você conferir essa largura olhando para o eixo, tá? Mas é isso. Então, esse é o exercício. Usem os dois tipos de cristais, escolham dois tipos de cristais, né? No caso, primeiro esse daqui, depois escolhe um outro maior e faz várias simulações mudando todos esses parâmetros e salvando esses arquivos, porque depois esses arquivos aqui a gente vai usar eles tanto para fazer um relatório, fazer uma apresentação, ou porque depois eu vou passar então sinais experimentais mesmos para vocês tentarem fazer as simulações. E a gente vai aprofundando, né, pessoal? Porque se vocês olharem aqui, tem muitos outros parâmetros que vocês precisam entender, tá? Depois a gente vai colocar a amostra para girar, né? Então o spin rate aqui, a velocidade que a amostra está girando, número de pontos. Depois a gente vai, em vez de simular hidrogênio, mudar para outro núcleo. Aí a gente vai, enfim, mudando tipos de ângulos e os outros parâmetros aqui para baixo, complicando cada vez mais. Então, vai sempre salvando aqui. Eu recomendo que, ó, você fez essas simulações, você pode deletar esses arquivos aqui, DAT, né? Não precisa ficar salvando todos eles. O importante é os arquivos do Origin, né? Depois, agora vamos fazer a simulação com rotação no ângulo mágico. A gente vai vir aqui, vai criar uma nova pasta, MAS. Lembra que MAS é o Magic Angle Spinning, né? Aí, vou criar essa pasta, vou entrar dentro dela e eu vou passar os arquivos .m e .in para fazer simulações em função do ângulo e assim vai. Então, a gente vai aprendendo tudo isso e eu passo os próximos passos depois, tá bom? Vamos ver o que mais eu tinha aqui na apresentação. Mais algumas comparações, né, de artigos, palantanídeos. Não se preocupem com isso por enquanto, tá? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.